Olá meninas, hoje eu vim trazer para vocês uma pantufa de lã muito boa de fazer, muito gostosa de fazer, rápido também. Ela desse modelinho aqui, eu vou fazer ela em outra cor agora. E eu vou usar duas lãs diferentes, uma mais escura e uma mais clara para fazer os detalhes. Então, o primeiro segredo para nós fazermos qualquer coisa de lã, que seja pantufa, meia, sapatilha, o primeiro segredo é você sempre utilizar uma agulha maior do que você está acostumado a trabalhar. Então, essas lãs aqui que eu tenho, elas indicam trabalhar com uma agulha até 3,5. Eu vou trabalhar com uma agulha de 4,5. Mas por que eu vou fazer isso? Porque essas pantufinhas, essas meias, elas precisam ter elasticidade na hora da pessoa colocar no pé. E se você faz com uma agulha normal, normalmente ela não fica com tanta elasticidade. Principalmente se você tem um ponto apertadinho, que é o meu caso, né? Eu tenho a tendência de apertar muito nos pontos. Então, eu procuro trabalhar com uma lã maior, para ela ter mais elasticidade na hora de colocar no pé. Então, esse é o primeiro segredo aí para fazer uma pantufinha, uma meia, uma sapatilha de lã que dê certinho aí nos tamanhos que você precisa. Essa pantufa que eu vou fazer hoje, ela é do número 35 a 36. Ela precisa ter 24 centímetros aqui para calçar essas duas numerações, 35 e 36. E a largura dela fica em média com 10 centímetros, essa parte maior aqui com 10 centímetros. Eu não vou me basear por quantidade de carreiras, por quantidade de pontos, porque isso depende muito da lã que você for utilizar, da agulha que você for utilizar e também da sua tensão do ponto. Então, eu sempre me baseio, quando eu vou fazer calçados, né, seja meia, sapatilha, pantufa, sempre pelo tamanho. Então, esse tamanho aqui de 24 centímetros vai atender a numeração 35 e 36. Vamos começar, então. Primeira coisa que você vai fazer são 5 correntinhas. Então, meu primeiro nozinho aqui, vou fazer 5 correntinhas. Cinco correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar com ponto baixíssimo na primeira. Aí tá o meu anel mágico, meu círculo mágico. A partir daqui, eu vou fazer mais 11 pontos altos dentro dessa argolinha aqui, tá? Então, eu costumo subir 2 correntinhas, mas se você estiver acostumado a trabalhar com 3 correntinhas, pode utilizar 3 correntinhas, tá? E vou fazer, além dessa correntinha, mais 11 pontos altos aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar os 12 aqui e já volto. Bom, fechei aqui os meus 12 pontos altos. Eu vou na minha segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Tá aí minha primeira carreira. E esse fiozinho que sobrou aqui atrás, eu fecho pra ficar bem fechadinha aqui à frente da nossa pantufa. Aqui, inicialmente, ela já começa com 3,5 centímetros, pra vocês já terem uma noção aí se tem diferença na espessura, né, no ponto, pra vocês saberem a diferença já que tá tendo aí pro trabalho de vocês. Então, ela fica com mais ou menos 3,5, essa primeira carreira. Na segunda carreira, ela vai ser somente de aumentos. Então, a cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu subo 2 correntinhas, no mesmo espaço,
Vou colocar mais um ponto alto, é o meu primeiro aumento. Agora, para cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Ele vai ficar com um total de 24 pontos essa carreira. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui os meus 24 pontos altos, todos eles sendo o aumento da carreira anterior. Cheguei aqui mais ou menos a uns 6 centímetros. E vou fechar novamente com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, na terceira carreira, vai ser somente de pontos altos, sem aumento. Para cada ponto alto de base, um ponto alto também, totalizando 24 pontos. Então, subo 2 correntinhas e para cada ponto aqui de base, vai ser um ponto alto. Na carreira inteira, totalizando 24 pontos altos. Vou fazer aqui e também já volto. Finalizei a terceira carreira, todas elas em ponto alto, sem aumento, e pode ver que ela já tá formando aqui o biquinho da nossa pantufa. Eu fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E vou verificar aqui o tamanho que tá ficando pra vocês conferirem aí também, ó. Ela tá ficando com 8 centímetros na terceira carreira. Vamos para a quarta carreira, que é um pouquinho diferente. A quarta carreira, eu vou subir 2 correntinhas e no mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto alto. A próxima correntinha, eu vou pular. Então, 2 pontos altos no mesmo, e depois eu pulo o próximo ponto. Mais 2 pontos altos no mesmo espaço, e pulo mais um aqui da base. Pulo um da base, no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, ela vai ficando assim uns bloquinhos, ó. Eu vou finalizar com 12 bloquinhos de 2 pontos altos, sempre pulando um ponto aqui da base. Então, pulo um da base, vou no próximo, 2 pontos altos. No próximo, pulo, vou no próximo, 2 pontos altos. E assim pela carreira inteira. Vai totalizar 24 pontos, só que vai ser em bloquinhos, né? Em 12 bloquinhos de 2 pontos com espaço ali entre eles, que vai ficando o detalhe da nossa pantufa. Então, finalizei aqui os meus 12 bloquinhos duplos com espaço, né, entre eles. Vou fechar com ponto baixíssimo, só que agora a gente vai começar a troca de cores. Então, quando eu for fazer aqui o meu ponto baixíssimo, eu não vou pegar mais a mesma cor, eu vou deixar essa cor aqui pra trás e vou pegar a minha nova cor. Vou fazer meu ponto baixíssimo com a nova cor. Dou uma puxadinha aqui, vai ficar bem firme. Essas duas cores aqui, essa pontinha e a cor que eu tava trabalhando até agora, o cinza, eu vou percorrer, vou fazer o fio conduzido. Ela vai continuar percorrendo a minha pantufa enquanto eu tô trabalhando com essa cor, pra na próxima carreira ela voltar. Então, vou mostrar como eu faço aqui. Eu continuo segurando as duas por dentro da pantufa. E essa nova cor agora, eu já tenho aqui um primeiro espaço, né? Eu já vou fazer um ponto baixo com essa nova cor. E vou subir mais 2 correntinhas.
No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu não vou mais trabalhar sobre os pontos, eu vou sempre trabalhar nos espaços, nesses bloquinhos que nós fizemos na carreira anterior. E aqui por dentro, eu já vou escondendo a minha nova cor, e a cor antiga, eu continuo com ela ali. Então, vamos lá. Ó, meu próximo bloquinho, mais 2 pontos altos. Próximo, mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo pela carreira inteira, com meu dedo do meio ali por dentro, conduzindo os fios, para eles já ficarem presos ali. Eu vou fazer essa carreira e vou voltar para mostrar para vocês como é que eu finalizo com o fio conduzido, que é outra dica muito importante para quem faz pantufa, meia de lã, para a pantufa não ir fechando e depois ficar difícil de colocar no pé. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Então, eu cheguei aqui no fim da minha primeira carreira de fio conduzido. Algo que vocês precisam fazer em todas as carreiras de fio conduzido é alargar, porque se vocês não derem essa alargada, na hora de colocar no pé, ela não vai entrar direito, porque vai ter um fio ali prendendo. Então, quando você fizer assim, com a sua pantufa, você vai sentir esse fio conduzido ali dentro e você precisa largar ele, né? Agora, vamos trabalhar nessa troca de cores até alcançarmos 11 centímetros. Então, você vai fazendo esse processo até alcançar 11 centímetros. Se você quiser trabalhar com troca de cores em cada carreira, como eu vou fazer aqui, você pode fazer. Então, como eu vou trabalhar com mais uma troca de cor, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu pego a cor nova pra fazer o fechamento da carreira em ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar com o cinza. Então, eu venho, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo espaço. E aqui por dentro, eu vou conduzindo, então, o fio mesclado aqui que eu tenho. Vou fazer as carreiras até alcançar os meus 11 centímetros, não esquecendo de cada carreira que eu fizer com o fio conduzido, dar a alargada, porque senão depois, na hora de colocar a pantufa no pé, não vai dar certo, meninas. Isso é muito importante. Além da agulha e do seu ponto ter que ser bem soltinho para fazer pantufa, a questão do fio conduzido é muito importante, senão depois não vai conseguir colocar a pantufa no pé direito. Então, cada carreira que você fizer, você alarga ela, para o fio ali ter o suficiente para quando for colocar no pé, ela ter a elasticidade. Eu vou fazer aqui até chegar aos meus 11 centímetros e volto com vocês. Então, cheguei aos 11 centímetros que eu precisava. E agora eu vou contar a quantidade de carreiras que deu aqui pra vocês, tá? A primeira do círculo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, deu 9 carreiras e eu consegui chegar aqui aos meus 11 centímetros. Agora, eu vou trabalhar somente a parte de baixo do pé, a parte do solado, né? Essa parte aqui do peito do pé, já acabei. Lembrando que cada carreira de troca de cor, vocês precisam alargar, porque senão depois fica justo. E aqui, eu esqueci de passar a medida pra vocês, tem que estar uns 10 centímetros, 10 centímetros e meio. Se tiver muito maior que isso, você precisa diminuir a quantidade de pontos aqui inicial. E se tiver menor que isso, não pode ser menor de 10 centímetros,
Então, você precisa aumentar a quantidade de pontos aqui iniciais. Isso só depende do seu ponto, da espessura da linha que vocês estão usando, né? Então, aqui é uma base para vocês. Mas, normalmente, com 12 pontos altos aqui, tem como chegar aos 10 centímetros, 10 centímetros e meio. Então, essa é a primeira parte. Agora, vamos para a parte do solado. Aqui eu posso cortar, então, a minha linha que eu fiz esse detalhe. Eu posso cortar. A gente vai voltar a usar ela depois. E eu vou escondendo essa linha aqui que eu já cortei, já vou escondendo nas carreiras, tá? Então, agora, o mesmo processo, só que a gente vai e volta, vai e volta. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Faço meu ponto baixo, mais 2 correntinhas. E vou fazer, em vez de 12 bloquinhos, eu vou fazer 9 bloquinhos. Então, faça os seus 9 bloquinhos e volta aqui, que daí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa parte do solado. Bom, cheguei aqui nos meus 9 bloquinhos e ficou essa parte aqui da frente. Então, ficou 4 bloquinhos aqui sem fazer, o que dá mais ou menos uns 6 centímetros, para vocês terem uma base aí em centímetros. Agora, a gente vai e volta fazendo o solado. Então, eu cheguei aqui no meu 9º bloquinho, eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. 2 não, 3 correntinhas, desculpa. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar dentro dos espaços novamente. Então, vai ficar intercalado. Aqui vai ficar a primeira correntinha, venho no próximo e faço 2 pontos altos. Vou fazer até o final e já volto para mostrar para vocês como é que eu faço a virada. Cheguei aqui no final, então, vamos contar quantos bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais uma correntinha aqui. Então, eu vou fazer mais uma correntinha do outro lado para completar os 9 bloquinhos. Então, aqui, ó, eu venho na última correntinha aqui e faço um ponto alto. Então, vai ficar metade de um bloquinho de um lado e metade do outro. 8 bloquinhos completos e mais 9 aqui nas pontas. Agora, eu não vou subir 3 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho. E logo aqui no primeiro, que vai ser um espaço, ó, tem uma correntinha e tem um bloquinho. No primeiro espaço, eu já vou fazer um ponto baixo, direto. E subo mais 2 correntinhas. Dentro desse mesmo espaço, eu coloco mais um ponto alto. E agora, em cada espaço, eu coloco 2 pontos altos, até chegar do outro lado, e eu já volto com vocês. Então, cheguei aqui no último, ó, vai ter as correntinhas e o bloquinho. Eu vou colocar 2 pontos altos neste último espaço aqui. Então, só para vocês entenderem essa carreira de vai e vem, cada carreira vai começar diferente, ó. A primeira carreira começa com bloquinho, a segunda carreira começa com correntinha, a terceira começa com bloquinho, a quarta vai começar com correntinha, para ele ficar esse desenho intercalado. Estão vendo? Tanto de um lado quanto do outro. A primeira começa com bloquinho, a segunda com correntinha, a terceira com bloquinho e assim vai. Nós vamos intercalando até nós chegarmos a 24 centímetros. Então, é igualzinho. Você vai e volta, para até chegar aos 24 centímetros. Eu vou subir novamente aqui com vocês, para vocês tirar a dúvida. Então, eu subo, como a última foi de bloquinho, eu vou subir 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou no próximo espaço fazer 2 pontos altos. E assim eu vou intercalando até chegar aos 24 centímetros. Se vocês tiverem dúvida, volta no vídeo e veja como é que eu faço esse trabalho aqui de intercalar. Então, chegamos aqui ao final da nossa pantufa, só falta fazer o fechamento aqui atrás e o acabamento. Então, para conferir o tamanho aí, ó, 24 centímetros a pantufinha total,
Lembrando que a parte aqui do peito do pé é 11 centímetros e depois mais 13 centímetros aqui nessa parte de trás. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras para eu chegar aos 24 centímetros. Pode ser que na sua precise de mais ou de menos, isso depende da sua lã e do seu ponto. Então, aqui vamos fazer, então, o fechamento aqui atrás. Aqui eu faço a união delas, assim. Cortei um pedacinho de fio, uns 30 centímetros de linha dessa lã, pra gente fazer o fechamento. Então, deixa eu fazer aqui bem certinho pra mostrar pra vocês. Eu vou unir um pontinho com o outro, aqui. Então, aqui você arruma pra um ficar bem certinho com o do outro lado. Eu vou começar aqui pelo calcanhar, então, eu não pego nas duas alcinhas, eu pego só em uma alcinha, na alcinha de dentro de um lado e na alcinha de dentro do outro lado. Trago esse fio que eu cortei aqui já e passo por dentro, pra ele ficar bem firme aqui no calcanhar. Passei por dentro. Agora, você vai pegar sempre na alcinha de dentro de um lado, na alcinha de dentro do outro, e vai passando essas duas partes aqui para fazer o acabamento. Alcinha de um lado, alcinha do outro, passa as duas, até o final. Eu gosto de passar ela dupla para ficar bem firme, tá? E vou passando aqui. Cheguei no último, vai ser aqui quando eu terminei aqui de fazer o calcanhar. Então, eu vou pegar, vou puxar bem aqui, vou pegar a última alcinha do outro lado, peguei a última alcinha e vou passar as duas até o meio. E depois eu vou passar só uma pra finalizar. Ó, vai ficar uma no meio e a outra do outro lado. Esse fio aqui você pode cortar. E assim ficou o nosso calcanhar, ó. Ficou o nosso calcanhar. Então, aqui eu vou fazer 2 nozinhos pra ficar bem firme. Né? E esses fios aqui eu vou esconder agora quando eu for fazer o acabamento. Ó, esse é o calcanhar. Então, já tá aí bem firme, fechadinho, 24 centímetros. E o acabamento eu vou fazer com essa linha aqui, com esse detalhe aqui bonito. Vamos fazer o acabamento. Então, vamos começar por este lado aqui. Eu não gosto de começar bem no calcanhar, eu gosto de começar aqui na lateralzinha. Então, aqui nós temos 2 pontos altos, né? Eu vou pegar um ponto alto, aqui, ó, tem um bloquinho. Eu vou pegar bem no meio, vou botar essa linha pra cá pra esconder já. E vou começar aqui. Eu faço um nozinho. Já segurando este. Esses dois aqui eu vou esconder quando eu vier tecendo aqui. Vamos lá, então. Eu faço 2 correntinhas e mais um ponto meio alto. Não é mais ponto alto, agora é ponto meio alto. Então, neste ponto alto aqui, ficou 2 pontos meios altos. Agora, vamos pro calcanhar. O calcanhar, eu vou colocar um ponto meio alto aqui e outro aqui. Você vai perceber que é bem no detalhezinho aqui que ficou. Então, um ponto alto aqui.
e um ponto meio alto aqui. Isso, gente, aqui atrás eu já tô segurando todos os fios para ir arrematando, tá? Então, ficou 2 pontos meio alto aqui, 2 no calcanhar, e agora vamos para o outro lado. Agora, cada ponto que eu tenho aqui, cada ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral, tem alguns que são juntinhos e tem outros que são, dá pra ver melhor, ó. Mas são tudo ponto alto. Em cada ponto alto desse, eu vou fazer 2 pontos meio alto. Então, aqui no primeiro, vou fazer 2 pontos meio alto. Agora, no segundo, tem um que fica bem mais evidente, né? Porque a gente veio subindo aqui separado. Tem um que fica juntinho, outro fica separado. Então, aqui, 2 pontos meio alto. 2 pontos meio alto. Fazer mais alguns aqui, que daí você consegue já ver como é que vai ficando esse acabamento. E aqui por dentro já tô escondendo todas as linhas, já tô arrematando aqui por dentro. Ó, sempre seguro com o dedo do meio, eu seguro ele aqui e consigo já ir arrematando, já me poupa trabalho depois de ter que ficar passando as linhas por dentro para arrematar. Então, ó, pra vocês conseguirem entender. Tá ficando bloquinho de 2. Em cada carreira dessa do calcanhar, tem um bloquinho de 2. 2, 2, 2, 2, 2. E eu vou fazer até chegar aqui na quina aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a quina. E é ponto meio alto, não é ponto alto, é ponto meio alto. Então, você pega e tira tudo de uma vez só. Tô quase chegando aqui na quina. Cheguei aqui na quina, ó, meninas. Agora que eu tenho aqui é um quadradinho aqui, ó, bem na quina, né? Bem, dá pra visualizar bem aí. Nessa quina, eu vou laçar, vou tirar as duas primeiras, como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que eu não vou tirar tudo, eu vou laçar de novo, entrar novamente na quina, aí sim eu tiro tudo. É uma diminuição aqui na quina. Então, vou fazer de novo pra vocês ali do outro lado, pra vocês verem, tá? Se você tiver dúvida, pode voltar no vídeo aí também. E aqui na frente, em cada ponto, eu vou fazer um ponto meio alto também. Então, em cada pontinho aqui, eu vou fazer um ponto meio alto da frente. Então, aqui, para cada pontinho, fiz um ponto meio alto. Esse é o acabamento aqui da frente. Cheguei na quina de novo, né, nesse espaço aqui. Eu faço como se eu fosse fazer um ponto alto, tiro as duas primeiro, laço de novo no mesmo espaço, aí eu tiro todas. Essa é a quina. E agora, aqui na outra lateral, a mesma forma do outro lado. 2 pontos meio alto, 2 pontos meio alto, 2 pontos meio alto, até chegar no final, eu já volto aqui com vocês. Então, eu fiz aqui todos os pontos de lateral,
Quando eu cheguei aqui pertinho, eu já prendi aqui os fiozinhos que estavam desse lado. Ainda tem que passar aqui por dentro dos outros. E eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Deixa eu ver, 1, 2 correntinhas aqui. Na segunda correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Essa é a primeira carreira de acabamento. Então, finalizamos a primeira carreira de acabamento. A segunda carreira de acabamento, nós vamos fazer com uma agulha menor. Então, eu tava utilizando aqui a agulha de 4,5, eu vou passar para agulha de 13,5. Por quê? Porque eu quero que essa parte aqui, quando colocar no pé, ela fique mais apertadinha. Não quero que a pantufa fique com a impressão de que vai sair do pé, né? Eu quero que ela fique bem firme no pé. Então, por isso, essa parte de acabamento aqui eu faço com uma agulha menor. Eu vou repetir esse processo aqui e vou mostrando pra vocês com agulha menor, tá? Então, agora, nós vamos subir para fazer mais uma carreirinha de pontos meio alto. Vamos subir 2 correntinhas. Então, agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de pontos meios altos. Aqui, nesse espaço, eu vou inserir, vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha. Aqui, que é o calcanhar, nós vamos fazer da seguinte maneira. No mesmo espaço, eu vou inserir e fazer mais um ponto meio alto. Agora, nós vamos pular 3 pontos aqui de baixo, ó. A duplinha que tá junto e mais um do calcanhar. Eu vou direto para o meio aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2 soltos, né? Aqui tem duplinhas e aqui tem solto. Eu vou bem no meio e vou fazer 2 pontos meio alto. Então, ficou 2 pontos meio alto aqui, 3 pontos embaixo, com 2 aqui inserido no meio. E aqui a mesma coisa, eu vou pular esses 3 e vou inserir aqui no espaço 2 pontos meio alto. Ficando dessa forma. 3, 3, 2, 2, 2. Vamos continuar aqui deste lado aqui, então. Em cada espaço, eu vou inserir 2 pontos meio alto. É o mesmo desenho que nós viemos fazendo na pantufa inteira. Então, não é pegando nas correntinhas, é pegando nos espaços. Aqui, mais 2 pontos meio alto. Sempre nos espaços e não nas correntinhas. No espaço 2, no espaço 2, 2. Eu vou fazer até chegar aqui na outra ponta. Cheguei aqui na quina novamente, então aqui foi a primeira quina que eu fiz essa redução, e agora eu vou fazer uma nova redução. Então, uma diminuição, né? Então, eu venho aqui no primeiro, retiro 2 laçadas, laço de novo, venho no segundo e retiro tudo junto. Vou fazendo no outro lado novamente. Aqui eu faço um ponto meio alto para cada ponto de base. Somente aqui na frente que eu faço desta maneira. Vai ficando assim. Então, aqui já é outra quina, ó. A primeira quina, esse quadradinho, e aqui foi a diminuição que nós fizemos. Então, eu venho, retiro 2, laço de novo, venho no próximo.
e retiro todas junto. E aqui eu volto, então, fazendo somente nos espaços. 2 pontos meio alto para cada espaço. Até o final da carreira. Então, olha só. Aqui foi um fiozinho que puxou do outro lado. Tá ficando assim, ó. Vou chegar aqui no final e já mostro pra vocês. Cheguei aqui no final, vou fechar no segundo ponto com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos pra última carreira, meninas. A última carreira eu vou fazer de ponto caranguejo, pra dar uma firmeza ali no pé. Eu continuo com a agulha 3,5, que é uma agulha menor do que eu fiz toda a pantufa. Então, eu vou fazer o ponto caranguejo. Então, o ponto caranguejo é o seguinte: você insere a sua agulha no ponto anterior. Puxo lá de trás e faço um ponto baixo. Próximo, vou lá no ponto anterior, puxo lá de trás e faço um ponto baixo. Novamente, olha, eu pego na correntinha dessa vez, ó. Pego a correntinha, puxo lá de trás e faço um ponto alto, um ponto baixo, desculpa. Puxo lá de trás, eu vou fazer dessa forma na carreira inteira. Cada pontinho desse eu vou fazer esse pontinho que a gente chama de pontinho caranguejo. Eu uso esse ponto justamente para ele ficar mais firme no pé. Então, quando você coloca no pé, ele dá aquela fixada no pé para não ficar uma sensação de que vai cair, de ficar frouxo, enfim, né? É por isso que eu uso esse pontinho. Eu vou finalizar fazendo toda a volta aqui em ponto caranguejo e já retorno. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou cortar a minha linha. Vou puxar toda ela. Esse restinho de linha aqui eu vou esconder aqui por dentro, né? E está finalizada, então, a nossa pantufa número 35-36, com 24 centímetros, aqui 10 centímetros. Ela vai ficar bem firme no pé, vai ficar bem quentinha, tem detalhes muito bonitos, né? E eu te recomendo ainda mais a utilizar a Acripuff, que é uma tinta para tecido expansível. O que eu faço? Eu pingo ela aqui na sola, ou faço traços ou pingos, da maneira que você achar melhor. Espero secar 24 horas e passo o secador para ela ficar antiderrapante. Aqui no meu canal também tem um vídeo explicando como é que eu utilizo essa tinta Acripuff, que é bom para não escorregar. Eu vou pegar a balança aqui pra gente pesar pra ver quantos que fica, então, uma pantufinha dessa aqui. E depois eu vou fazer o parzinho dela também, que ela ficou muito, muito legal, muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Então, pra vocês saberem aqui, ó, 40 gramas praticamente ela pesa, então, menos de 100 gramas você faz o parzinho dessa pantufa, né? E você não obrigatoriamente precisa usar essas cores mescladas, né? Você pode usar a cor que você tiver aí, se você quiser fazer cada carreira uma cor diferente, dá pra fazer também, é só seguir os mesmos passos, né? Então, se você gostou dessa pantufa, da explicação, se você achou bacana, deixa o seu like aí pra me ajudar, se inscreva no canal. E aqui nos comentários você pode deixar sugestões de outros tamanhos de pantufa que você queira aprender, ou alguma outra sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no meu canal. Muito obrigada, até a próxima!